Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Fabrício Pedron, sou professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os solos e paisagens do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Por que eles são diferentes, qual a relação desses solos com o relevo, a geologia e o clima, né? Como esses fatores condicionam então o potencial de uso desses solos. É importante ressaltar que essa apresentação vai destacar apenas os principais solos, né, que ocorrem no território gaúcho, para que vocês possam ter uma ideia, né, da nossa cobertura pedológica. Então, de maneira alguma, a intenção, né, é esgotar o tema, até porque se a gente fosse falar de forma mais detalhada de todos os solos, né, a apresentação ficaria muito extensa, tá bom? Então, bora lá. Antes de iniciar, eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouquinho mais sobre o Museu de Solos do Rio Grande do Sul. Né? O museu é um ambiente que apresenta uma coleção bastante rica, com monolitos praticamente de todas as unidades de solo aqui do estado. Convidar vocês a seguir o museu no Instagram e lembrá-los, né, que sempre que for necessário o museu disponibiliza informações então de todas as unidades de solo aqui do estado no seu site. Então sempre que precisarem vocês podem encontrar essas informações no site do museu. Também não poderia deixar de destacar o livro Solos do Rio Grande do Sul, né, talvez a nossa maior referência sobre os solos aqui do estado atual, publicado pela Emater e por colegas também de diferentes universidades, como a URGS, a UFSM e a UFPEL. Então é um livro bastante rico, né, muito informativo, totalmente ilustrado, com certeza é uma boa referência para todos os profissionais que trabalham com a gestão dos solos. Muito bem, então, para iniciar, não tem como a gente falar, né, do solo sem a gente comentar pelo menos de alguns elementos ambientais que são fundamentais aí na pedogênese desses materiais. Então, o estado do Rio Grande do Sul, vocês podem ver nesse slide, que tem uma diferença de altitude, né, considerável. Então, nós temos diferentes regiões no estado que apresentam conformação geomorfológica distintas, uma precipitação também diferente, né, a porção norte um pouquinho mais úmida que a porção sul, e isso associado também com a temperatura, né, na porção aqui da fronteira sudoeste, depressão central, temperaturas mais altas vão potencializar a evapotranspiração, e aí a umidade residual no solo vai ser menor, então, nessa porção mais sul do estado comparada com a porção norte, né, e isso vai permitir com certeza a gênese de solos diferenciados, né, com graus de alteração de temperismo um pouco diferente. E aqui nesse mapa de altitude a gente percebe muito bem que essa porção norte, né, chamada de Planalto, tem uma porção aqui mais elevada, acima de 1000 metros, chamada de Campos de Cima da Serra. O Planalto médio já é um pouco mais baixo e a região das Missões aqui bem mais baixo em termos de altitude, né? A depressão central, o litoral e parte da campanha aqui na região sudoeste apresenta uma altitude mais semelhante, em torno de 80 a 100 metros, né? E aqui praticamente no nível do mar. E a região do escudo cristalino também uma porção mais alta, com relevo mais declivoso, aonde a gente vai ter aí a presença de uma geologia diferenciada que também vai condicionar solos diferentes. Nesse slide a gente também consegue visualizar essas diferentes regiões chamadas de fisiográficas, então são várias, né, conforme a listagem aqui, mas a gente resume isso na parte norte do estado chamada de Planalto, essa região central de depressão central, aqui a região da Campanha, na fronteira sudoeste, nessa porção sul aqui o escudo cristalino e na parte leste então o litoral. Então essas seriam as 5 principais regiões fisiográficas, né, que vão apresentar algumas especificidades de elementos naturais que vão condicionar solos diferentes. Em termos geológicos também é importante a gente revisar que essas diferentes regiões vão apresentar material geológico diferenciado. Então, por exemplo, a parte verde, né, Planalto e parte da Campanha vão ser constituídos principalmente por rochas vulcânicas de caráter desde básico até ácido. Essa porção central, que também pega parte da Campanha e a depressão central, é formado por rochas sedimentares, né? Grande maioria sedimentos grosseiros, mas aqui nessa porção, no entorno do escudo, né, vão aflorar sedimentos finos também, que vão também afetar a gênese dos solos. Essa porção avermelhada aqui representa o escudo cristalino, aonde predominam rochas plutônicas e metamórficas, então rochas
que tem uma acidez elevada e uma dureza, uma maior resistência à alteração também. Isso também afetando aí, então, o desenvolvimento dos solos, aprofundamento. E essa região na porção leste, o litoral, onde predominam sedimentos arenosos inconsolidados, sedimentos recentes, que vão dar origem a solos arenosos, apesar de aparecerem também algumas manchas de materiais argilosos mais finos, que também podem formar algumas unidades de solos mais argilosos. E aí a gente vai ver esses detalhes durante a apresentação. Então, mais uma vez, eu destaco aqui a importância da geologia, certo? E do relevo, principalmente em termos regionais, associado ao clima, como esses três principais elementos ambientais que vão condicionar a diferença de solo no Rio Grande do Sul. Quando nós falamos dos solos do Rio Grande do Sul, é bom destacar que uma das referências importantes é o levantamento de reconhecimento de solos, então publicado na escala 1 para 750 mil. O mapa publicado então em 1970 e o relatório técnico desse levantamento publicado em 73. Então, boa parte quando nós citamos, inclusive, as unidades de solos, as unidades de mapeamento ou unidades taxonômicas que recebem nomes regionais aqui no Rio Grande do Sul, a gente está se referindo então a esses documentos referente ao levantamento de reconhecimento. Então, o levantamento, apesar de ser de reconhecimento, ele foi a taxonomia, a classificação das unidades foi praticamente até o 6º nível categórico. Então, a gente tem um detalhamento bastante grande que detalham, que caracterizam essas diferentes unidades, mais uma vez, de mapeamento ou taxonômicas encontradas no território gaúcho. Então, por exemplo, quando a gente fala da unidade São Pedro, se refere a um argissolo vermelho distrófico, arênico, textura arenosa média, relevo suave ondulado, substrato arenito. Então, essa é a classificação completa da unidade São Pedro. E agora nós iniciamos então com a região da Depressão Central. Então, a Depressão Central, como a gente já viu, ela é uma porção do Rio Grande do Sul onde predominam sedimentos, certo? Principalmente sedimentos grosseiros, sedimentos aluviais também. Então, é uma região formada por grandes coxilhas, no termo regional para as colinas, e também áreas planas chamadas de várzea. Então, extensas áreas de várzea, como a gente percebe aqui nesse diagrama, e também extensas áreas de coxilhas, essas colinas com um relevo aqui que varia de suave ondulado até forte ondulado, com predominância de suave a ondulado. E a gente tem essa variedade de solos, aí geralmente essas porções mais elevadas, com uma drenagem melhor. Nós temos então predomínio de argissolos, principalmente argissolos vermelhos e vermelho-amarelos. E na parte mais baixa da coxilha, onde a umidade é um pouco maior, começam a aparecer argissolos amarelo, bruno acinzentado, eventualmente argissolos acinzentados também, e também eventualmente podem aparecer plintossolos. Na porção da várzea, a porção plana e praticamente hidromórfica, a gente tem a ocorrência dos gleissolos e planossolos. Também é importante destacar que eventualmente a gente tem a disposição de um material de origem aqui de textura fina, como argilitos ou siltitos, que aí impedem a drenagem e a gente tem o desenvolvimento a gente observa o desenvolvimento de argissolos, com drenagem moderada, imperfeita, e muitas vezes até mesmo a formação de solos hidromórficos nessas porções mais altas da coxilha. Então é possível encontrarmos aqui, dependendo da disposição geológica, inclusive gleissolos e planossolos, ou então argissolos bruno-acinzentados, enfim, a gente tem essa sequência de solos um pouco bagunçada, dependendo dessa disposição geológica. Essa é uma figura que mostra a disposição geomorfológica e pedológica, daqui da região de Santa Maria, onde a gente tem aqui o rebordo do Planalto, o contato da Depressão Central com o Planalto, com a região do Planalto, e aqui a porção já mais sedimentar, característica da região da Depressão Central. Então, o município de Santa Maria se localiza bem nessa porção baixa aqui, com pequenas porções subindo essa encosta aqui do rebordo do Planalto. E a gente consegue visualizar não só a variabilidade pedológica, certo, nessa paisagem, mas também a variabilidade geológica. Então veja que a gente tem diferentes sedimentos aqui dispostos, aflorando em diferentes condições da paisagem,
e também a parte mais vulcânica aqui referente já ao Planalto. E aí dá para ver que, né, a diversidade de solo também é afetada por essa diversidade geológica. Então, nessa condição de paisagem, a gente tem o material de origem, né, e o relevo, principalmente, afetando a diferenciação dos solos. Então, a gente é muito claro os solos mais desenvolvidos nessas porções onde a declividade é menor e o material de origem é mais suscetível à alteração, e também encontramos os solos menos desenvolvidos, né, os solos menos profundos, como neossolos, cambissolos, nas porções onde a declividade é mais alta ou então o material de origem oferece uma resistência um pouco maior à alteração. O que eu gostaria de destacar aqui, então, é a importância dessas informações geológicas, geomorfológicas, quando a gente está tratando de uma região maior, então as informações climáticas também são fundamentais para que a gente possa entender melhor, né, a distribuição dos solos na paisagem. Então, para conhecermos os solos, a gente também precisa ter o mínimo de noção sobre essas informações ambientais, esses elementos que já foram citados. Essa, então, é uma paisagem típica aqui da Depressão Central. Aqui nessa porção inferior é a coxilha, a gente tem uma declividade aqui praticamente ondulada, né? E aqui, toda essa porção, então, é a várzea, uma porção mais plana, né? Praticamente uma planície, com forte potencial de inundação, né? E aqui nesse outro lado nós temos uma outra coxilha, aonde predominam então os argissolos, né, eventualmente plintossolos nas porções mais úmidas. Aqui então os gleissolos e planossolos são os solos predominantes, então nessa porção mais baixa. Eventualmente pode ocorrer também neossolos flúvicos, né, principalmente ao longo dos cursos d'água, e também neossolos quartzarênicos, né, mas o que predomina mesmo são o gleissolo e o planossolo. Aqui um outro exemplo de uma paisagem bastante típica da Depressão Central, então uma coxilha, né, ondulada, toda ela sedimentar, e aqui essa porção inferior, a parte mais baixa, onde nós chamamos de terras baixas, né, a várzea, onde a gente tem aqui uma umidade bastante grande. Então, mais uma vez, os argissolos predominando aqui nessa porção mais elevada, onde a drenagem tende a ser maior, enquanto que aqui nessa porção mais baixa, onde a drenagem tende a ser impedida, né, ou uma má drenagem, a gente tem então a ocorrência dos planossolos e gleissolos principalmente. Essa imagem é apenas para destacar, né, o grande problema que a gente tem nessa região, né, o uso agrícola inadequado, são solos então muito arenosos, com gradiente textural elevado, presença de horizonte E, ou seja, com uma elevada suscetibilidade à erosão e que ainda são cultivados, né, muitas vezes com plantio convencional, muitas vezes sem práticas conservacionistas adequadas, como plantio direto, cultivo em nível, terraceamento. Então vejo aqui, num solo bastante arenoso, o produtor faz uma semeadura, né, morro abaixo, sem nenhuma outra prática conservacionista, né. São solos que sofrem também com compactação superficial. Então, né, eventos com volume alto de chuva em pouco tempo tem um potencial bastante grande de abrir sulcos, inclusive vossoroca nessa região. E é muito comum a gente ter a deposição do solo, do adubo, né, de boa parte do investimento que o produtor faz na lavoura aqui nessa porção baixa, né, não só degradando a área agrícola, mas também toda essa área, né, esse curso d'água que está aqui embaixo, que é importante para a manutenção da paisagem, né? Não só desse local, mas também das demais propriedades onde esse curso vai acabar passando. E aqui nós temos então os principais solos, então eu trago para vocês, estes aqui são os argissolos, certo? Os solos que predominam nas terras altas, nas coxilhas. Aqui um exemplo de um argissolo bruno acinzentado, né? O horizonte A, o horizonte B textural, aqui um argissolo vermelho com horizonte AP, um horizonte A, aqui o horizonte E bem claro, né, relativamente espesso, e o horizonte B textural, então, né, bem drenado com essa coloração vermelha, aqui embaixo já começa um horizonte BC. E aqui um outro argissolo, né, provavelmente vermelho e amarelo, com um horizonte AP, aqui superficial, um horizonte A, também a presença de um horizontezinho E, né, com uma mudança textural abrupta aqui, um gradiente textural elevado para o horizonte B textural.
Aqui também fica bem clara a mudança textural abrupta, né, mostrando a característica morfológica principal desses solos, que é essa seção superficial geralmente bastante arenosa, com a presença do horizonte E, com o gradiente textural, e aí conferindo esses solos baixa retenção de água aqui, elevada suscetibilidade à erosão, e assim por diante. Outra questão importante da variabilidade dos argissolos é que muitas vezes esse contato com o B textural ocorre muito próximo da superfície, em torno de 20 centímetros, né? E aí também pode imprimir uma dificuldade de penetração de raízes devido ao gradiente textural elevado e também muitas vezes a presença do alumínio no horizonte B. Então vejo que a classificação são argissolos que variam desde vermelho, vermelho-amarelo, né, para amarelo e bruno acinzentado, então com uma redução da drenagem. Aqui desde alumínico, né, com atividade alta, até distróficos. Então a gente tem, e essas informações predominam no horizonte B. Então quando nós temos um argissolo alumínico, né, os elevados teores de alumínio são no horizonte B. E no quarto nível categórico variam de abruptico, espessarênicos, arênicos, plintossólicos e típicos. Então veja a grande variação que esses solos podem apresentar na paisagem. E nesse caso é fundamental que nós façamos os levantamentos de solo mais detalhado, para que a gente tenha informação com escala adequada para planejamento agrícola. Infelizmente, essa informação, ela não é comum, né? Ela é o contrário, ela é muito rara, né? Então a gente peca em não utilizar informações importantes dessa distribuição espacial e dessa variabilidade morfológica que esses solos apresentam na paisagem. Isso com certeza afeta as práticas de manejo, né, e a qualidade do sistema produtivo também, né? Eventuais processos degradativos podem ser acentuados justamente por a gente não estar planejando o sistema com todas as informações necessárias. E agora a gente vai ver um pouquinho dos solos que ocorrem nas terras baixas, nas várzeas, então, né? Os solos que geralmente são hidromórficos, como os gleisolos e planossolos. Então, os solos que predominam são os planossolos áplicos, eutróficos, eventualmente distróficos, com também uma ampla variação no quarto nível categórico, variação essa relacionada a essa seção arenosa superficial, né? Presença ou não do horizonte E, textura dessa seção superficial, e os gleisolos áplicos, eutróficos, distróficos típicos, tá? Então vejo que são solos, né, que têm essa feição morfológica de matriz acinzentada com presença de mosqueados. São feições típicas então desse ambiente, com baixa concentração de oxigênio e elevada saturação hídrica. Boa parte do tempo esses solos permanecem saturados. E a gente tem todas essas limitações, então, né, de má drenagem, alguns deles com maior facilidade para a drenagem, né? Então, por exemplo, agora a gente tem muito a produção de soja, né, em terras baixas, e esse cultivo da soja está muito associado, pelo menos o sucesso dele está muito associado com a possibilidade de controle da umidade, ou seja, da drenagem. Então, alguns perfis, por exemplo, quando a gente tem o B-plânico, certo? Que é o tipo de horizonte que caracteriza o planossolo, o B-plânico mais afastado da superfície, né, permite a drenagem dessa camada superficial de forma mais eficiente. Ao passo que esse B-plânico muito próximo da superfície, né, vai dificultar a infiltração de raízes e inclusive a permanência de água. Gleisolos que apresentam o perfil todo argiloso, né, vão dificultar também o processo de drenagem e aí então o sucesso do cultivo da soja, principalmente em anos onde a gente tem uma umidade um pouco maior, né? Onde a precipitação é normal ou um pouco acima do normal. Mas o uso principal desses solos é para cultivo de arroz irrigado. Então, os planossolos tendem a ter um potencial maior justamente pela presença do B-plânico, que forma esta camada que dificulta a infiltração de água, ou seja, facilita, né, ou pelo menos reduz o volume de água para a manutenção da lâmina superficial. Então, mais uma vez, quanto mais próximo o B-plânico tiver da superfície, menos água o produtor vai gastar, e nesse caso, para o cultivo do arroz irrigado, a gente tem uma melhor condição. Quando este B-plânico estiver muito profundo, a gente tem uma demanda de um maior volume de água e também a possibilidade de perda de água lateral, né, pela drenagem nos valos de drenagem e assim por diante.
Quando a gente tem gleissolo, se esse gleissolo for todo arenoso, a drenagem vai ser maior e o produtor vai gastar mais com água. E quando ele for todo argiloso, possivelmente ele vai ter um potencial maior, então, para a retenção de água, né? Para a manutenção da lâmina de água. Então vejam que a diversidade morfológica dentro da mesma classe vai mudar o potencial de uso do solo. Então, mais uma vez, é importantíssimo a gente fazer os levantamentos, reconhecer essa variabilidade dentro da propriedade, para que a gente possa usar essa informação a favor, né? A favor enfim, né, do planejamento e do uso da terra de forma mais adequada. Agora entrando nos solos do Planalto, então, o Planalto, essa porção vulcânica, né, faz parte do maior derramamento vulcânico do planeta, que praticamente soterrou toda a bacia sedimentar do Paraná, e no Rio Grande do Sul, então, o Planalto se situa nessa porção norte, apresentando essa diferença de altitude, como a gente vê aqui nesse mapa altimétrico. Então aqui a porção dos campos acima da serra, né, atinge até 1.100, eventualmente 1.200 metros de altitude, e há um caimento em direção ao oeste, né, com o Planalto médio aqui com altitudes em torno aí de 600 a 700 metros, 500 metros, e a gente chega aqui nas Missões, né, com altitudes praticamente de 100 metros, 80 metros aqui no município de São Borja e Itaqui. Então, é uma caída bastante significativa para cá, e essa diferença de altitude vai afetar principalmente na temperatura, né, em aspectos climáticos, que aí vão interferir na gênese desses solos. Então, a gente vai ver que vai ter algumas diferenças, principalmente de cor, que estão associadas à modificação mineralógica no perfil, condicionado pelas questões ambientais, principalmente climáticas. Então, a partir de agora, a gente vai ver diferentes porções, né, diferentes regiões dentro do Planalto do Rio Grande do Sul. Então, iniciamos com a Serra do Nordeste, que se encontra ali na calha do Rio Uruguai, com divisa com Santa Catarina e depois com divisa com a Argentina, ok? A gente tem esse tipo de paisagem, né, aqui o Rio Uruguai, uma feição de encosta e até mesmo muitas vezes escarpada, e depois o topo do morro, que a gente chama que é uma região mais aplanada, onde o terreno varia aí desde plano até ondulado. Nessa porção mais declivosa, né, predominam os neossolos litólicos eutróficos, então com boa fertilidade, da unidade charrua, associados, né, à unidade siríaco, então a famosa associação siríaco-charrua, no mapa de reconhecimento do Rio Grande do Sul. O siríaco, então, é um chernossolo argilúvico férrico típico. Então vamos lá, e eventualmente nesse mesmo ambiente também ocorrem cambissolos áplicos, né, de atividade alta, eutróficos típicos. Então são solos que, apesar de estarem no ambiente, né, que dificulta a mecanização, que potencializa a erosão, são solos que apresentam um desenvolvimento menor e por isso uma fertilidade natural mais alta, né. Então, claro que os neossolos litólicos, né, apresentam contato lítico, aqui a rocha muito próximo da superfície, apresentam altas limitações ao uso agrícola, né? Profundidade efetiva muito pequena, geralmente associada a baixa retenção de água, a uma pedregosidade superficial também grande. Nesse caso aqui, a declividade do terreno é alta, então a suscetibilidade à erosão, as limitações de mecanização, né, são bastante fortes. São solos que, com certeza, nas porções mais declivosas, deveriam ser mantidos como para preservação ambiental, né, reflorestamento, ou mesmo para floresta natural. E aí, quem sabe, nas porções menos declivosas, onde a gente consegue evitar problemas de erosão, a perda de solo, aí sim poderiam ser utilizados para a produção vegetal. Os cambissolos têm um horizonte bem incipiente, então já são solos mais profundos, mas nesta região, muito associado com os neossolos, tendem a ser solos menos profundos, certo? Então ali certamente com profundidade inferior a 1 metro. Mas são solos que já apresentam potencial, né, agrícola maior, justamente pela profundidade efetiva ser mais alta também. São solos que tendem a ter o teor de argila um pouco mais alto, né, textura um pouquinho mais argilosa, o que favorece também a retenção de água, maior CTC, enfim. E aqui os chernossolos, então, são solos que apresentam o horizonte A chernosêmico sobre o horizonte B textural, nesse caso,
porque a gente está falando de um chernossolo argilúvico, né? Eventualmente, um chernossolo também pode ter B incipiente. Então, basicamente, se for um cambissolo com horizonte axenosêmico, ele vai ser classificado como chernossolo. Aqui já tem um grau de alteração maior, já é um B textural, né? Mas, enfim, então é um solo que tem uma elevada fertilidade natural. Entretanto, eventualmente ocorrem relevos aí ondulados, até mesmo forte ondulados, que pode dificultar um pouco a mecanização. E também muito associados com, né, neossolos litólicos e esses próprios cambissolos, e eventualmente afloramentos rochosos, que também podem limitar um pouco a questão de mecanização. Nessa porção mais superior, então, onde o relevo, né, fica menos declivoso, a gente tem o desenvolvimento de solos mais profundos, bem desenvolvidos, bem drenados, né, com maior teor de argila, uma estruturação também bastante interessante, aonde predominam então os nitossolos vermelhos distroférricos típicos da unidade estação. Então, o nitossolo é aquele solo que apresenta um horizonte benítico, né, onde a principal característica é a estrutura forte associada a elevada serosidade abundante, e também os latossolos vermelhos aluminoférricos típicos da unidade Erechim. Então, o latossolo se diferencia do nitossolo por não ter essa serosidade, a presença da serosidade, e ter um grau de alteração um pouquinho maior, uma acidez aqui sinalizada pelo aluminoférrico, né, altos teores de alumínio também, principalmente no horizonte B. Então, são solos que têm baixa fertilidade natural, mas que apresentam boas condições físicas, né, para o cultivo agrícola. E aí, então, desde que a gente corrija a acidez e a fertilidade natural, a gente vai ter aí solos com um elevado potencial para a produção vegetal. Essa mesma sequência, principalmente da parte mais declivosa, é a mesma que ocorre no rebordo do Planalto, né, que vai praticamente de Santiago até próximo a Porto Alegre, ali, né, a divisão da depressão central com o Planalto. A mesma sequência, a mesma unidade Ciríaco-Charrua também ocorre nesses ambientes. Agora vamos olhar então uma sequência de solos que varia desde as Missões, da região das Missões, ali a oeste do Rio Grande do Sul, passando pelo Planalto Médio até os campos acima da serra. E aí nós temos a indicação dos principais solos, aqueles solos mais típicos, né? Então, mais uma vez, de forma bem resumida, para a gente ter apenas uma ideia da cobertura pedológica nesse ambiente. Então, na porção mais oeste, à esquerda da imagem, a gente inicia com um latossolo vermelho distroférrico típico da unidade Santo Ângelo. Então, assim como os próximos dois, ali, a unidade Passo Fundo e a unidade Erechim, são latossolos, então, bem drenados, né, bastante profundos, bem desenvolvidos, bastante argilosos também, né, com variação aí de 50%, 60% até 80%, eventualmente 90% de argila, então são solos bastante argilosos, com uma dessaturação bastante grande, né, são todos distróficos, o Santo Ângelo e o Passo Fundo apenas distrófico e distroférrico, e o Erechim, inclusive, é aluminoférrico, então com valores de alumínio mais elevados. Solos, mais uma vez, que apresentam um bom potencial agrícola desde corrigido, né, a acidez e a fertilidade. Claro também que, apesar de serem argilosos e ocorrerem em relevo suave ondulado, demandam práticas conservacionistas para que a gente não tenha problemas, principalmente associados à erosão. E também é importante destacar que essas áreas, né, são amplamente utilizadas para a agricultura, ocorrem muito associadas também com neossolos litólicos e afloramentos rochosos. Então, isso pode aumentar um pouco a limitação, ou pelo menos trazer alguma limitação à mecanização, quando a gente tem áreas, né, de pedregosas associadas a esses solos mais desenvolvidos. Outra questão importante para destacar é que esses solos apresentam muita compactação superficial quando utilizados, né, trafegados com umidade inadequada, o que é muito comum no manejo do plantio direto que a gente verifica aí nessa região. Então, apesar de serem solos bastante profundos, muito porosos, né, com uma elevada capacidade de retenção de água, isso pode ser limitado com a compactação ali na profundidade de 10 a 15 centímetros, típica do manejo inadequado do plantio direto. Então, vejo que aí a água não infiltra e começa a escoar superficialmente, e aí nós temos dois grandes problemas, né? Um deles é a redução
da retenção de água, né, do aprofundamento do sistema radicular, e o outro é o transporte de partículas e erosão superficial. Então, pode ocorrer sulcamento, inclusive fosforocamento nesses ambientes, uma vez, né, manejados de forma inadequada. Conforme a gente sai dos campos de cima da serra e vai do Planalto Médio e sobe os campos de cima da serra, a gente tem aqui uma mudança, né, da coloração do latossolo. Então, de latossolo vermelho, nós passamos para latossolo bruno. E essa coloração, essa mudança de cor é dada pelas condições ambientais que instabilizam a hematita, que dá coloração vermelha, e né, permitem a formação preferencial da guetita, que dá essa coloração brunada, aí, amarelada aos solos. Então, nós temos o latossolo bruno aluminoférrico típico da unidade Vacaria, típico, então, desses ambientes mais altos, associados muitas vezes com uma unidade Bom Jesus, que é um cambissolo úmico alumínico típico. Então, um solo mais raso, né, com um horizonte bem incipiente, um cambissolo, com presença de pedregosidade, muitas vezes, inclusive, superficial, né, e também frequentemente associado a neossolos e também a floramentos rochosos. A gente vai ver nas próximas imagens, né, com maior detalhe essa área dos campos de cima da serra. Então, um solo que apresenta, né, um horizonte A com maior teor de matéria orgânica, um horizonte A úmido tipo A úmico, condicionado mais uma vez pelas condições climáticas, né, que permitem então essa concentração de matéria orgânica. Mas ao mesmo tempo, né, um ambiente de elevado intemperismo que permite uma halitização praticamente aí do perfil do solo. Então são solos que apresentam elevados teores de alumínio e por isso vão demandar aí um volume bem mais alto de calcário, né, para corrigir e para torná-los aptos aí ao manejo, à produção agrícola. E aqui, então, olhando, né, de forma mais detalhada para a região dos campos de cima da serra, a gente vê que a paisagem é toda ela, né, truncada, com pequenas porções de terrenos diferenciados. Então, a gente tem algumas porções, aí, algumas coxilhas com latossolo bruno, né, o latossolo bruno aluminoférrico ali, da unidade Vacaria, então solo mais desenvolvido, mas também em outras porções a gente percebe, né, uma maior rugosidade do terreno, afloramentos de rocha. Então a gente tem a presença de neossolos litólicos, distróficos, né, bastante ácidos da unidade Silveiras, associado aí a cambissolos úmicos alumínicos, né, da unidade Bom Jesus. Então solos mais rasos, solos todos eles com elevado teor de alumínio, muita pedregosidade superficial, né? Por isso terrenos mais heterogêneos, né? Não aquelas coxilhas mais homogêneas do Planalto Médio ali, onde predominam os latossolos e nitossolos vermelhos bem desenvolvidos. Então aqui um ambiente um pouquinho mais complicado, né? Com uma maior quantidade de solos diversos associados, que vão com certeza afetar, né, também o potencial de uso. Nesse caso aqui, o cultivo de grãos anuais seria mais apropriado no latossolo bruno, enquanto os cambissolos aí, e mesmo neossolos podem se adequar aí a cultivos de perenes, como fruticultura, né, como tem ocorrido na região, como a própria imagem mostra, então a presença de videiras e outras espécies também que se adaptam bem a esse clima mais frio, né, como a macieira, absolutamente muito típica dessa região também. E na porção, né, geralmente um pouco mais alta, e na borda dos cânions, já na divisa, ali praticamente com o estado de Santa Catarina, onde tem uma região muito conhecida turisticamente, onde ocorrem os belos cânions aqui na região sul, a gente tem a ocorrência de pequenas manchas de organossolo fólico, né, associados aí a cambissolos ísticos agora, né, não mais cambissolo úmicos, dado a presença desse horizonte ístico com profundidade não suficiente para caracterizar o organossolo, e também associados a neossolos litólicos, a mesma unidade Silveiras, e também afloramentos rochosos. Então são também terrenos bastante heterogêneos, né? É difícil inclusive de mapear, a não ser que seja uma escala bem detalhada, porque esses solos ocorrem bastante associados nesse ambiente, né? E são solos que apresentam aí uma série de limitações, né? O próprio organossolo é um solo que, se submetido ao cultivo, né, pode promover a sua degradação rapidamente aí, pela maior oxidação
né, revolvimento do material, enfim, né? E, então são ambientes bastante ácidos, né, com muito alumínio, e que também demandariam aí uma quantidade de produto para correção dessas características químicas do solo para a produção vegetal. Ainda na região do Planalto, né, agora na porção da Serra Gaúcha, uma região bastante conhecida, principalmente em termos turísticos, onde ocorrem os municípios de Caxias, Garibaldi, Farroupilha, Carlos Barbosa, Gramado e Canela, né, que são bastante conhecidos, apresentam esse relevo aí bastante movimentado, aonde a diversidade, né, geomorfológica é bastante ampla. Então nós temos áreas planas, que são pequenas, né, pequenas porções de áreas planas, áreas escarpadas, áreas onduladas, forte onduladas, enfim, aonde essa diferença de relevo, né, vai imprimir uma diferenciação pedológica também. Então, nesse tipo de ambiente predomina a unidade de Caxias, na verdade é uma associação de solos, né, onde ocorre a unidade de Caxias, o neossolo litólico, distrófico típico, eventualmente também neossolo regolítico, então pode variar, né, entre litólico e regolítico a profundidade do contato lítico, mas mais uma vez são solos então praticamente rasos, né, com aquelas limitações de infiltração de água, de raízes, pedregosidade, o relevo, geralmente essa unidade de solo predomina nessas porções mais declivosas do relevo, embora também possam ocorrer, inclusive, nessas porções planas, como a gente vê no topo aqui, tá? Mas o predomínio delas é nessa porção mais declivosa, onde geralmente a gente enxerga ainda a presença de mata nativa, né? Ou então reflorestamento. Nas porções que já foram alteradas, né? A floresta foi retirada e o cultivo agrícola predomina, provavelmente ocorre a unidade farroupilha, que é um cambissolo úmico, alumínico típico, então um solo com horizonte bem incipiente, com horizonte aúmico, né, e altos teores de alumínio aí associado ao perfil. E nas porções, né, no caso do cambissolo, nessas regiões de relevo ondulado, forte ondulado, e nas porções menos declivosas, então ocorre de forma predominante a unidade Carlos Barbosa, que é um argissolo bruno acinzentado TA alumínico típico. Então, um solo bem mais desenvolvido, né, com horizonte do tipo B textural, com essa coloração aqui mais escura, né, devido à maior umidade no perfil, argila de atividade alta associada a elevados teores de alumínio. Então, veja que são também solos, né, com elevada acidez, com baixa fertilidade, e que vão demandar também, né, toda uma alteração, uma modificação, uma recuperação química para que eles apresentem um bom potencial para produção vegetal. O que se destaca nesse ambiente é a fragilidade ambiental, né, a instabilidade das encostas. Então, são solos que, se não forem cultivados com cuidado, né, bastante intenso em termos de práticas conservacionistas, enfim, aplicação dessas práticas, com certeza vai haver a perda de solo, e vejo que são solos que podem ser bastante rasos, né? Então haverá perda de solo muito intensa nessa paisagem. E a degradação, com certeza, vai afetar a qualidade do ambiente agrícola. Então, um cuidado uma atenção muito grande tem que ser dada, né, a essas práticas conservacionistas para que esse ambiente permaneça com qualidade agrícola por muito tempo. Nesse tipo de ambiente predomina o cultivo da videira, né, a famosa região da produtora de vinhos aqui no sul do Brasil, e como vocês podem ver na própria imagem, que nessa porção, nessa aqui principalmente, dada a declividade, já foi até criado patamares ali para que, né, se pudesse conter, né, os processos erosivos, a própria dinâmica da água superficial, né, de forma a manter a qualidade do ambiente. Então, vejam que a declividade é tanta, né, e o uso é tão intenso que é possível a gente verificar até essas alterações mais severas da superfície, né, com a criação de patamares. É uma possibilidade, né, justamente para manter a qualidade do ambiente. E agora a gente entra na região da campanha gaúcha, tá? A campanha gaúcha, na verdade, ela é
parte do planalto, né, parte dela é formada por material vulcânico e parte dela é formada por material sedimentar. Então, poderia dizer que parte dela pertence ao planalto e parte à depressão central. Né? No entanto, ela é separada justamente por questões climáticas que condicionam o ambiente diferenciado, né, pedogenético. Por isso é importante a gente destacar a região da Campanha. Muito bem, a porção argilosa, né, desenvolvida de basaltos, essa porção aqui no mapa mais a sudoeste, predomina então esses solos escuros, né, nesta paisagem onde a gente tem fortes colinas com altitudes, né, consideráveis e declividades fortes, e também presença destas áreas geralmente abaciadas, planas, a suave onduladas, aonde muitas delas apresentam concentração de água, né, formam inclusive ambientes hidromórficos. Aí a gente tem então, verifica, né, a presença de neossolos bastante rasos, geralmente litólicos, né, eventualmente regolíticos, da unidade pedregal nessas porções mais altas, que muitas vezes se estende também para essa porção mais plana, ou menos declivosa. Então, o neossolo litólico é eutrófico fragmentário, então horizonte A sobre o contato lítico, geralmente todo fraturado. E nessas porções mais baixas, que recebem muitas bases, né, e erosão de material dessas porções mais altas, a gente tem a presença da unidade Escobar, que é um vertissolo ebânico, órtico, chernossólico, e também da unidade uruguaiana, que é um chernossolo ebânico carbonático vertissólico. Esse ambiente como um todo se destaca por apresentar essas argilas de coloração escura, né, condicionadas pela umidade e também uniformização da matéria orgânica no perfil. Então, essa coloração escura aqui é de origem orgânica, mas associado a esses processos de turbação, né, ou de vertilização, onde a presença de argilas expansivas do grupo 2:1, né, caracteriza esse tipo de formação, aonde a gente enxerga slick sites, principalmente nos vertissolos, associados a essas fraturas quando o solo está seco, né, esse fendilhamento bastante significativo, dada a contração dessas argilas nos períodos mais secos. Então, são ambientes onde a fertilidade natural é alta, a argila é de atividade alta, certo? CTC bastante alta, com exceção do fósforo, né? Mas os demais elementos têm um teor bastante alto no perfil. Entretanto, são ambientes onde tem problemas físicos, né? Principalmente associado ao manejo. Então, a consistência desses solos é bastante complicada, né? Desafiadora em termos de manejo, considerando que eles secos são solos muito duros, quando molhados são solos muito plásticos e pegajosos, né, dificultando então o preparo do terreno, e o intervalo ótimo de trabalho, que seria a friabilidade, ele é relativamente curto, então dificultando aí o tempo de trabalho, né, na condição ideal, seria bastante curto nesse tipo de solo. E por isso, então, os solos que, né, apresentam algumas limitações, são solos por ter predomínio dessa argila 2:1, essa argila de atividade alta, expansiva, são solos que apresentam dificuldade de drenagem também, né? E tem alta argila natural, né, dispersa em água, então a dispersão em água dessas argilas é bastante grande, então é comum erosão laminar, certo? Pela própria ação da água superficial, da chuva, enfim, né? Esse solo, quando muito molhado, ele praticamente expande e sela, e limita muito a percolação de água, então favorece muito o escoamento superficial quando a gente tem aí relevo suave ondulado, né, eventualmente ondulado, visto que a gente também tem esse tipo de argila nos neossolos, nessas porções mais elevadas. Então são ambientes onde se usa muito no pampa aqui, né, como vegetação natural, então campo nativo, para a produção de pecuária, mas também em algumas áreas mais planas o pessoal também tem utilizado para cultivo de arroz irrigado nesses 3 solos, seja por cultivo, né, o sistema pré-germinado ou cultivo tradicional para arroz irrigado. E também agora com a pressão de uso da soja, né, pela maior valorização do produto, o pessoal tem tentado entrar também com soja nesses ambientes, nessas porções mais planas, o que muitas vezes não é adequado justamente pelo excesso de umidade e dificuldade de drenagem, né? Então o controle da umidade nesse tipo de ambiente é mais complicado e
e isso dificulta, né, o sucesso do cultivo de soja nessas áreas. E mesmo para arroz irrigado, né, a pedregosidade associada também limita bastante a mecanização. Não só o tipo de argila, né, bastante pesada, que demanda uma potência de equipamento bastante alta, e a sua plasticidade, pegajosidade, enfim, sua consistência, mas também a presença de fragmentos rochosos que também dificulta a mecanização. Só para destacar que o vertissolo aqui no caso é um solo que apresenta horizonte B ou C mesmo, vértico, então né, aquele horizonte que apresenta características vérticas abundantes, principalmente indicado pela presença de silicensides, né, a presença abundante dos minerais expansivos. O chernossólico quer dizer que ele tem um horizonte achernozêmico também, e o chernossolo ebânico carbonático vertissólico é um chernossolo, então com horizonte aqui no caso B textural, não horizonte vértico, mas com transição, né, já com uma presença, mesmo que não abundante, de silicensides que indicam uma transição, um caráter pelo menos vertissólico, né, se não horizonte vértico, mas um caráter vertissólico aí, vértico no caso, por isso ele é classificado no quarto nível como vertissólico. E o carbonático porque o chernossolo uruguaiano apresenta a presença de carbonatos de cálcio no horizonte C, né, indicando sua menor condição de alteração intempérica. Né. Bom, ainda na região da campanha, né, já mais próxima do escudo cristalino, a gente tem uma porção formada por sedimentos finos, que também formam esses solos argilosos e com essa coloração mais escura, como a gente vê, muito semelhante à sequência de solos anterior. Só que a anterior era formada sobre basalto e agora nós temos uma paisagem aqui formada de siltitos, certo? A nossa sequência aqui de solos vai desde Bagé até o município de Aceguá, onde predominam essas coxilhas, principalmente suave onduladas, eventualmente onduladas, com áreas mais abaciadas, né, bastante longas entre as coxilhas. E aí nós temos planossolos áplicos eutróficos vertissólicos da unidade Bagé, né, com um horizonte A sobre um horizonte B plânico, então um solo com alta saturação por base no horizonte B plânico e já com início também, né, com caráter vértico no próprio associado a esse horizonte B plânico. Então, por isso, vertissólico, né, um planossolo já em transição para vertissolo. Dá para ver que a feição morfológica é muito parecida com o próprio vertissolo, por exemplo, da unidade Escobar que a gente viu anteriormente. Nessas áreas mais abaciadas, né, ocorre a presença dos gleisolos da unidade banhado, então gleissolo áplico, TA eutrófico, vertissólico também, então horizonte A sobre, né, o horizonte glei, mas com características vérticas. A unidade ponche verde é um chernossolo argilúvico, órtico, saprolítico, então um chernossolo, né, o achernozêmico com horizonte argilúvico, então horizonte do tipo B textural, aqui já é o horizonte C, mas com presença do saprolito, né, CR aqui, e também, mas um solo também com um volume de argila expansiva, né, considerável, então também essa coloração mais escura e uma alta fertilidade natural, né, e também aqui mais próximo a Aceguá, o predomínio então da unidade Aceguá, que é um vertissolo ebânico órtico chernossólico, a mesma classificação da unidade aqui Escobar, que a gente viu aqui nesta sequência de solos vulcânica, né? Então, a Aceguá é praticamente o mesmo solo do Escobar, só que derivado de siltito, enquanto o Escobar é derivado de basalto, o Aceguá é derivado de siltito. Então, um horizonte A sobre um horizonte B vértico, né? Eventualmente C vértico, com essa coloração escura, por isso um ebânico, e chernossólico, então, porque também tem um horizonte A do tipo chernozêmico. Então, são solos que têm elevada fertilidade natural, também há o predomínio de argilas expansivas e pesadas, logo são ambientes que demandam uma potência de equipamento, de trator, enfim, bastante alta para que essas terras sejam manejadas. Também são solos, né, dado esse predomínio de minerais 2:1,
com dificuldade de drenagem, né? E por isso vão ter que ser, o uso dessas terras vão ter que ser bem pensados, né? Agora, o que a gente tem de diferente, que gostaria de destacar, é as diferenças da unidade, né? O planosolo, gleissolo, chernossolo e vertissolo. Nós temos 4 classes de solo diferentes, embora tenham, né, particularidades semelhantes, elas vão ter diferenças no horizonte A, diferenças em termos de gradiente textural, o que vão favorecer, né, ou não a drenagem, pelo menos do horizonte A. Então é possível, com levantamentos de solos de forma detalhada, conhecer a disposição dessas diferentes unidades de solo na paisagem e aí, né, entender, né, essas características específicas de cada uma delas e aí talvez a gente consiga, em alguns desses ambientes, ter uma drenagem mais facilitada no horizonte A comparado com outros solos, né? Com certeza, os solos que têm gradiente aqui, que não sejam vertissolos, né? Por exemplo, o chernossolo argilúvico e o planossolo ápico, talvez a gente tenha uma textura um pouquinho mais leve no horizonte A, de forma a facilitar, pelo menos, né, comparativamente a esses vertissolos e gleissolos aqui mais argilosos, a questão da drenagem. E aí talvez entrar com cultivos, né, diferentes do arroz irrigado e do próprio campo nativo, que é o que predomina nesse tipo de ambiente. E também na campanha, como nós vimos, nós temos uma porção que é arenosa. E aqui agora nós iniciamos a falar sobre os solos arenosos da campanha gaúcha. Então esse é o ambiente típico da porção arenosa, né? Um ambiente onde ocorrem de forma muito frequente os famosos areais, né? Muitas vezes chamados de deserto, que não se enquadram como deserto porque a gente tem uma elevada precipitação aqui nessa região. Áreas que apresentam vosorocamento natural bastante intenso também e a presença de solos bastante arenosos, né? Então, o material de origem aqui são sedimentos, são arenitos eólicos, né? Principalmente do grupo da formação Botucatu e da formação Guará, que permitem a formação dessas áreas bastante arenosas, onde predominam os neossolos quartzarênicos órtico típico, certo? Então, aqui dá para ver o perfil, né? São solos profundos, com mais de 1,5 metro de profundidade e praticamente areia de cima a baixo. Então, textura em torno de 2 a 5, né, nunca mais do que 10% de argila e praticamente areia, né, constituída por quartzo, né, no restante. São solos extremamente frágeis, né, com baixa fertilidade, com baixo teor de matéria orgânica superficial, uma estrutura muito fraca, muitas vezes que se desfaz em grãos simples, e uma capacidade de retenção de água baixa também, né, da textura arenosa, e uma elevada fragilidade e erosão. Então, são solos que têm um baixo potencial de uso e que demandam, né, práticas muito intensivas em termos de conservacionismo para proteger, né, e impedir a degradação desses solos. Esses neossolos ocorrem, né, praticamente em toda a região. Nessas porções mais baixas aqui, mais úmidas, eles são hidromórficos. Então nós temos aí os neossolos quartzarênicos hidromórficos típicos, né, dada a concentração de água nessas porções mais baixas. Eventualmente também, né, nestas áreas podem ocorrer solos hidromórficos como os gleissolos áplicos distróficos típicos. Também, né, por vezes podem aparecerem os planossolos áplicos, né, mas geralmente são os gleissolos que estão associados nesse tipo de ambiente. Então, solos que apresentam horizonte glei, né, presença de mosqueado, saturação hídrica boa parte do tempo, solos que vão ter essas limitações de excesso de umidade. E nas porções mais altas, muitas vezes associados aos neossolos quartzarênicos, a gente tem também a presença dos argissolos, principalmente vermelho, né, distrófico e arênico, nesse tipo de ambiente, que é um solo, né, como nós já vimos, que tem essa seção superficial muito arenosa, um gradiente textural elevado, que favorece eventualmente presença de horizonte E, que favorece a suscetibilidade e a erosão, né, desses materiais. Então é um ambiente que com certeza vai demandar um planejamento de uso muito, né, muito bem pensado para que a gente tenha um uso de forma sustentável, né? Infelizmente o que a gente mais percebe na região é o que essa imagem mostra, o espalhamento destas áreas de areais, né? Isso é condicionado pelo uso antrópico inadequado,
excesso de pastagem, revolvimento do solo para cultivo agrícola e também o aumento das vossorocas, né, que ocorre nesses ambientes justamente pelo manejo inapropriado também, né, principalmente, como nós já falamos, associado ao excesso do pisoteio animal, né, da lotação animal inadequada nesse ambiente e também o revolvimento agrícola para cultivo anual de grãos. E aqui nesse slide a gente tem uma outra imagem, né, de um outro ambiente desta mesma região. Então veja que eventualmente a gente tem coxilhas bastante elevadas, né, quase morros, com declividades fortes, inclusive chegando a pontos quase que escarpados. Material geralmente sedimentar, né, essas formações arenosas, mas que eventualmente a porção superior aqui pode ter, né, a presença de rocha vulcânica. Então, residuais do planalto vulcânico que há um tempo atrás se estendia até essa região, né, que hoje já está bastante retraído. Então a gente tem nessas porções inferiores o neossolo quartzo-arênico, ártico típico, bem drenado, muito arenoso. Eventualmente nessas coxilhas também podem ocorrer o neossolo quartzo-arênico, né, mas onde ainda predominam os argissolos vermelhos distróficos arênicos e eventualmente espessarênicos, onde essa seção superficial do horizonte A mais E, né, é mais profunda, mais espessa, com a mesma textura arenosa. E aí a gente tem aqui a presença de vossorocamento muito intenso, dá para ver que essa coxilha está toda ela terraceada, ó, justamente uma prática que demanda, né, que é demandada para que a gente tenha a possibilidade de proteger esse ambiente. E aí nessas porções aqui mais declivosas, a gente tem a associação de cambissolos e neossolos, né, o cambissolo áprico, TB, distrófico típico, então um horizonte A, né, já sobre um horizonte B incipiente, sobre o saprolito, aqui uma camada CR, o horizonte B incipiente, né, com a presença abundante de fragmentos de saprolito, né, oriundos do material, e são solos também, então, que bastante arenosos, né, com uma elevada fragilidade à erosão, baixa fertilidade, baixa retenção de água, né, associado aos neossolos litólicos, que podem ser de origem sedimentar ou também de origem vulcânica, como é o caso aqui, ó. Então, um recapeamento vulcânico, né, mais elevado aqui forma esses neossolos litólicos, que é o mesmo neossolo da unidade Pedregal. Então, um ambiente, mais uma vez, muito frágil, né, que precisa ser utilizado com muito cuidado para que a gente não tenha destruição dos solos, degradação, né, desses solos muito arenosos aí, extremamente frágeis. Também cabe destacar aqui que é sobre esse tipo de ambiente que os produtores, né, têm tentado avançar com o cultivo anual de grãos, principalmente a soja, e que muitas vezes tem tido, né, insucesso nessa empreitada justamente por desconsiderar essa fragilidade do ambiente, né? Então são áreas que quando não já é um ambiente naturalmente que tem um volume de chuvas menores aqui no estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente tem, né, anos de déficit hídrico mais acentuado, é um solo que tem uma baixa retenção de água. Então, a chance, né, de redução de produtividade, enfim, é muito grande, porque são solos que têm esse problema de umidade, né, de retenção de água. Então, ou se faz uma irrigação artificial, ou então tem que fazer um manejo muito apropriado para fixação de matéria orgânica superficial, cobertura vegetal, né, para que a gente tenha aí, para consiga minimizar pelo menos, né, e criar um ambiente mínimo ali de retenção de água, e enfim, e também torcer para que o ano ajude, né, porque se for um ano de baixa umidade, aí com certeza a produtividade de grãos anual vai ser comprometida nesse tipo de ambiente. E é isso que o produtor precisa estar atento, né, precisa saber disso, considerar, para não ter problemas de perdas, né, que possam viabilizar depois a sua manutenção aí continuar na atividade agrícola. Bom, saindo da campanha, né, e agora entrando na região do escudo cristalino. A região do escudo cristalino é essa porção avermelhada que a gente vê no mapa, certo? Formada pelo choque entre duas placas tectônicas, né, dois crátons antigos aí, e que soergueu isso daqui, né, uma altitude bastante alta, né, um processo orogenético semelhante ao que a gente tem nos Andes hoje. Esse material foi erodido, desgastado, né, serviu como fonte de material para a deposição da depressão central, da grande bacia sedimentar do Paraná, que hoje a gente tem exposto aqui na depressão central, e atualmente, então, essa porção do escudo cristalino
ela tem altitudes aí que variam de 500 a 550 metros, né? Então é uma altitude, né, bem mais alta comparado com o relevo no entorno, que é o litoral, depressão central e região da Campanha. E são formados por rochas, como nós já falamos, principalmente plutônicas, certo? Então ígneas intrusivas, o principal representante é o granito, e também rochas metamórficas, né, que são rochas naturalmente tendem a ser mais densas, mais silicosas, né, com uma resistência à alteração muito maior. E aí o terreno, né, a geomorfologia do terreno que a gente tem predominante é essa, são áreas bastante onduladas, montanhosas, né, inclusive com escarpas, enfim, então uma declividade muito acentuada, onde a gente praticamente não tem formação de solo. Estas áreas de pastagem que a gente vê aqui são áreas praticamente de afloramento rochoso ou neossolo litólico, né? E áreas que os produtores acabam então derrubando para cultivo, né, de pequenas áreas de subsistência e principalmente criação animal, aí no caso aqui da região, onde predomina ovinos, mas também bastante pecuários. E mais recentemente o pessoal tem entrado, né, nestas áreas com fruticultura, principalmente videira e mais ainda oliveira, né, que são espécies que se adaptam bem a solos rasos, desde que bem drenados, e a menor fertilidade natural também, tá? Então tem sido uma possibilidade aí, né, de geração de renda aí, que não só a criação animal. Aqui uma outra imagem característica desse ambiente, dá para ver o alinhamento aqui de cristas, né, metamórficas, então esse relevo bastante declivoso, aqui na frente uma porção menos declivosa, então um coxilhão, né, menos declivoso, mas mesmo aqui ainda há predomínio de, né, solos rasos, né, principalmente neossolos litólicos, associados a afloramentos rochosos. Então, eventualmente, nessas porções aonde o material de origem permite uma alteração um pouquinho maior, a formação de solos mais profundos, mais desenvolvidos, como os argissolos, que a gente vai ver na sequência, mas no grosso, né, no geral, o que predomina nessa região são afloramentos rochosos associados a neossolos. Então vejam que são, né, áreas bastante limitadas em termos de uso agrícola e que com certeza, né, são áreas que permitem aos produtores uma exploração, né, uma exploração mais abundante, mais rica, como a gente percebe na região norte do estado, no Planalto ali. Então essa é uma comparação que a gente acaba fazendo sempre, né? Metade sul do Rio Grande do Sul ou ela é muito arenosa, como a gente viu, só os arenosos da campanha, e parte do litoral, depois que a gente vai ver, ou é muito pedregosa, como a gente está vendo aqui no escudo. E por isso, né, são solos que têm menor potencial agrícola, solos com maiores limitações. E com certeza isso vai afetar, né, o desenvolvimento da região, como a gente sabe. E aqui nesse slide dá para ver bem, então, o resumo da pedogênese aqui nesse tipo de ambiente. Então, a gente olhando por cima, né, de fora, a gente percebe um campo com relevo ondulado. E aí a gente pode estimar que aqui tem um solo, né, pelo menos um neossolo mais desenvolvido, ou um cambissolo, eventualmente já um argissolo. E quando a gente remove essa camada de musgos aqui, né, com essa camada vegetal, a gente então percebe que é praticamente afloramento rochoso, né? Então aqui um exemplo da unidade guarita, são conglomerados, arenitos conglomeráticos, né, mas com elevada silicificação. E por isso também uma alta resistência à alteração, onde predomina, como nas áreas, né, de granito, nas áreas de rochas metamórficas, principalmente ali quartzitos, né, xistos, gneiss, enfim, aonde predominam então os afloramentos rochosos. Então vejam que essa maior dureza do material de origem condiciona esse ambiente pedológico, né, bastante restrito e limitado. O que é importante a gente observar, principalmente aqui ou também aqui no escudo cristalino, né, é a diversidade geológica. Então o escudo, por ser a região mais antiga do Rio Grande do Sul, além da presença abundante dessas rochas graníticas e das rochas metamórficas, né, que tem um variado número de possibilidades, a gente tem inclusive, né, algumas intrusões vulcânicas no meio do escudo e também áreas sedimentares, né, a bacia do Camaquã, uma bacia sedimentar dentro do próprio escudo.
Então, esses materiais diversos, né, com certeza vão imprimir uma diversidade pedológica que precisa, né, que vai exigir o conhecimento geológico para que a gente entenda essa distribuição, essa diversidade pedológica nesse ambiente do escudo. Aqui a gente tem uma sequência, uma catena de solos, então, da porção leste do escudo, desde o município de Canguçu até o município de Pelotas, né, onde o material é formado basicamente por granitos, certo? Granitos e suas variações. Aqui esse tracinho indica a catena, a posição da catena, então, nessa porção leste aqui, né, do meio do escudo para em direção ali a Pelotas. Nessa porção mais ondulada, mais movimentada, mais montanhosa, na verdade, a gente tem a presença predominante da unidade Pinheiro Machado, que é um neossolo regolítico distrófico léptico, então formado de granito, né, com essas línguas aqui muito típicas desse neossolo regolítico, eventualmente neossolo litólico também, né, contato lítico já muito próximo da superfície, inclusive associado a afloramentos rochosos. Então são solos distróficos com baixa fertilidade natural e com todas as limitações dessa baixa profundidade efetiva, presença de pedregosidade e assim por diante. Relevo bastante declivoso, né, que condicionam uma série de limitações que a gente já falou. Conforme a gente vem baixando e o relevo, né, ameniza um pouco, ou seja, diminuem as declividades, já se permite o maior desenvolvimento do granito e a formação dos diferentes argissolos que a gente encontra nessa região. Então, por exemplo, a unidade Bexigoso é um luvissolo áplico ártico típico. O luvissolo é a mesma morfologia do argissolo, né, um horizonte A sobre um B textural. A diferença é que tem atividade de argila alta aqui no B, associada a alta saturação por base. Então, é um solo menos desenvolvido, né, provavelmente aí com a presença de minerais 2:1 de forma mais significativa no perfil para condicionar essa atividade de argila alta. Então, o Bexigoso é um luvissolo, ao passo que na sequência a gente encontra a unidade de Camaquã e Matarazzo, ambos argissolos. Então, o Camaquã é um argissolo vermelho-amarelo distrófico úmbrico, então argissolo com horizonte B textural distrófico, né, baixa saturação por base. O Matarazzo, argissolo vermelho-amarelo distrófico típico, também muito semelhante em termos de morfologia, com variações, né, normais dos argissolos, espessura do horizonte, sequência do horizonte, teor de matéria orgânica aqui na camada superficial, que é o que indica aqui no quarto nível o úmbrico e o típico. Mas são solos, então, né, relativamente profundos, bem desenvolvidos, que apresentam um bom potencial agrícola, ocorre em relevo que varia de suave ondulado a ondulado. Então, são solos que vão demandar, por terem gradiente textural, né, e estarem nessa condição de relevo, vão demandar aí práticas conservacionistas para evitar processos erosivos. E, com certeza, também, né, prática de fertilização e correção da acidez para a gente possibilitar aí, desenvolvimento das plantas de forma adequada. Nessa porção mais baixa, aqui variando de relevo suave ondulado até plano, já entrando nas várzeas, a gente percebe a ocorrência de forma abundante da unidade Pelotas, que é um planossolo áplico eutrófico solódico. Então, um planossolo que no horizonte B plânico aqui, né, um horizonte A mais E, aqui o horizonte B do tipo B plânico, apresenta elevada saturação por base e também elevados teores de sais, né, principalmente sódio, condicionado pelo contato aqui com a água, né, a água do mar, por isso então é classificado como solódico no quarto nível categórico. São solos que têm elevado potencial para cultivo de arroz irrigado também, assim como são usados naquela região, eventualmente com criação animal, né, principalmente criação de gado, e que são solos, então, que têm potencial, né, apresentam um bom potencial agrícola, mas demandam atenção aí para o manejo de forma adequada, para o levantamento e identificação dessas características específicas, certo? E, mais uma vez, aqui o planossolo áplico, assim como o planossolo típico da depressão central, unidade Vacaria, unidade Vacacaí, né, a variabilidade da profundidade do B plânico ela é muito grande, pode estar muito próximo da superfície, a textura da seção superficial pode ser alterada, e isso é importante a gente saber para entender melhor o comportamento desses solos.
E agora a gente entra para a última região, então, do Rio Grande do Sul, a região do litoral. É a região mais recente, né, formada pela erosão e deposição, então aqui, né, a gente tem o posicionamento do litoral, né, pela erosão dos materiais aqui do escudo cristalino, dessa região mais alta, e também parte do Planalto, né. Então, é uma área litorânea bastante importante, né? Parece que é a maior do mundo em termos aqui de distribuição territorial, são mais de 100 quilômetros no sentido leste-oeste, né? A extensão da nossa planície litorânea. Tem uma particularidade importante que é a presença abundante de lagunas e lagoas com água doce. Isso não é comum, né? Parece que poucos ambientes desse tipo ocorrem no planeta, pelo menos nessa extensão, como aqui no Rio Grande do Sul, e que toda essa extensão é formada por depósitos, né, arenosos, principalmente pelos ciclos de transgressão e regressão marinha. Certo? Aonde a gente vê então aqui, ó, a presença de parques de dunas, né, áreas de dunas, uma grande extensão dessas porções hídricas aqui, né, dessas lagoas e lagunas ao longo da paisagem, e também a presença de áreas, né, com boa drenagem, enfim, e tudo isso com uma diferença de relevo muito pequena, né, principalmente em termos de altitude. Aqui zero, né, praticamente no nível do mar, aqui é a linha de costa, e essas porções mais próximas do escudo aqui, né, variando em torno de 20 metros talvez. Né, então veja que não tem uma diferença significativa, né, dada a extensão que a gente encontra aí, tá bom? Essa é uma sequência, então, que vai desde o município de Viamão até o município de Cidreira, aqui na linha de costa. Então, aqui está o tracinho indicando a posição, né? Então, se refere ao litoral norte do Rio Grande do Sul, certo? Viamão fica na Grande Porto Alegre, passa pelo município de Águas Claras, que está localizado mais ou menos exatamente onde tem uma elevação nessa porção litorânea, que é a primeira barreira, né, da formação litorânea, onde a gente tem a formação Itapuã. Então aqui nós temos coxilhas, né, onde ocorrem os argissolos vermelhos distróficos espessarênicos. Então um perfil muito bonito, com uma seção superficial muito arenosa e esse gradiente textural aqui, né, bastante intenso para o B textural. Nessa porção aplainada, baciada anterior, a gente tem a presença abundante da unidade Vacacaí, que é um planossolo áplico eutrófico arênico, então um planossolo, né, um horizonte A, o horizonte E, e aqui o horizonte B plânico também muito bonito, com a transição abrupta aqui, né, o gradiente textural bastante intenso que, né, caracteriza os planossolos da unidade Vacacaí. E arênico, né, com essa camada aqui bastante arenosa, então superficial acima de 50 centímetros. E com alta saturação por bases no horizonte B plânico, entretanto, nessa porção superficial, geralmente são solos distróficos, ou seja, com menor fertilidade. Ok? Na sequência, começa a aparecer os neossolos quartzarênicos como unidade Osório, né? O quartzarênico, neossolo quartzarênico órtico típico, então um solo que é um neossolo quartzarênico bem drenado, né? Sem nenhuma característica especial, e associado muitas vezes com os neossolos quartzarênico hidromórfico típico da unidade Curumim, que ocorre no entorno das lagoas, aonde o lençol freático praticamente fica na superfície. Por isso há um processo de hidromorfismo e muitas vezes presença inclusive de horizonte ístico, ou então horizonte A com elevados teores de matéria orgânica. E entre esses dois pode ocorrer, né, algumas manchas mais argilosas, depósitos mais argilosos que formam então estes gleissolos melânicos TA eutrófico típico. Então são gleissolos, solos que apresentam o horizonte A sob o horizonte B-glei, ou então um C-glei, né, horizonte glei, melânico pela presença de horizonte A charnosêmico ou aúmico, né, ou ainda, se não me engano, A proeminente na superfície, com atividade de argila alta, né, e alta saturação por base. São solos argilosos, são gleissolos argilosos, então, sem gradiente textural elevado, e que, né, apresentam um bom potencial para cultivo de arroz irrigado, né, mas, mais uma vez, quando a gente precisar drenar isso daqui, vai ter uma dificuldade um pouquinho maior,
devido à presença abundante também dos minerais 2:1 expansivos, né, que vão selar esse ambiente e dificultar o processo de drenagem. Então, unidade Itapeva ou colégio, ambos são, né, apresentam essa mesma classificação, se diferenciando no 5º ou 6º nível categórico. E aqui no Parque de Dunas a gente volta a ter os neossolos quartzarênicos órtico-típicos, aqui chamados de dunas, então, certo? Então vejam que na região litorânea predominam solos bastante arenosos, podem ocorrer solos com gradiente textural, né, como os planossolos e argissolos, certo? Ainda podem ocorrer também algumas manchas de solos bastante argilosos, principalmente os gleisolos, mas o grosso, né, na maior parte da área, o que predomina são solos bastante arenosos do tipo neossolos quartzarênicos, que são, mais uma vez, solos bastante frágeis, né? Tem baixa capacidade de retenção, baixa CTC, baixa fertilidade, baixa capacidade de retenção de água, de transformação de algum poluente, por exemplo, né? Pouca matéria orgânica superficial, uma estruturação fraca. Claro que nesse tipo de ambiente ocorre, né, em relevo plano, onde a gente não tem problemas significativos de erosão, a não ser erosão eólica, como a gente vê muito claramente aqui nas áreas de dunas, e muitas vezes esses solos também são hidromórficos, né, porque o lençol freático acaba aflorando, e aí a gente não teria problema de falta de água, mas aí teria, nesse caso, de excesso de água, enfim, né? Então são ambientes que precisam ser conhecidos também, né? Levantamentos de solos detalhados aqui são fundamentais para que a gente possa entender melhor esta região e, né, conhecendo esses solos, manejá-los de maneira mais adequada. Aqui é a sequência anterior, só para vocês verem no mapa, na imagem de satélite, então a localização, aqui está Grande Porto Alegre, certo? O Lago Guaíba, aqui já inicia a Lagoa dos Patos, e aqui Viamão, então inicia aqui nessa porção de várzea, dá bem para ver aqui que é uma área mais abaciada, onde tem o Vacacaí. Depois tem o Grande Coxilhão Itapuã, a primeira barreira, certo? A formação litorânea. Grande Coxilhão Itapuã, onde ocorre o argissolo vermelho. Depois aqui essa grande área plainada, então, onde ocorre aí a unidade Osório, né, neossolo quartzarênico, o Itapeva, né, ou o colégio, que é o gleissolo melânico, e o curumim, que é o neossolo quartzarênico hidromórfico, ocorre no entorno dessas lagoas aqui nas áreas hidromórficas. E depois o neossolo quartzarênico ártico típico, aqui o dunas, nessa porção mais próxima à costa, associado ao Parque de Dunas. Bom, outra questão importante que a gente não pode falar, né, deixar de mencionar quando a gente fala dos solos do Rio Grande do Sul, mesmo de forma resumida, né, os principais solos são os solos rasos, os famosos neossolos, e aqui principalmente os litólicos e os regolíticos, né, que apresentam menor profundidade. Então, estas manchas aqui no Rio Grande do Sul, elas se referem a unidades de solos que apresentam solos rasos associados, ou afloramentos ou solos rasos. E a gente tem aí pelo menos 25% do território gaúcho, né, constituído por esses solos. Então veja a importância da gente, né, reconhecê-los e entender, né, como é que esses solos se comportam, porque são solos que nos últimos anos têm sofrido uma pressão de uso agrícola muito forte. E muitas destas áreas, devido principalmente à declividade, né, são áreas muito frágeis ao uso agrícola. E aí, então, a gente tem promovido, né, degradação bastante considerável, a gente precisa estar muito atento para minimizar esses efeitos, né, relacionados ao uso inadequado dos solos, aí, das áreas. Então aqui eu vou destacar algumas que a gente já acabou vendo: a unidade Guaçupi, né, o solo litólico, horizontear sobre a rocha, derivado de material vulcânico, é um neossolo litólico distrófico, então tem uma menor fertilidade natural. E aqui é um ponto que eu destaco, né, é muito comum a gente ver, inclusive em livros, que neossolos é um solo jovem, um solo pouco desenvolvido e um solo altamente fértil. E aí se compara com o latossolo, que é um solo muito desenvolvido e um solo muito intemperizado e ácido. Nem todos os neossolos, aí eu chamo a atenção, nem todos os neossolos são solos férteis, né? A gente tem como, por exemplo, a unidade, não está aqui, mas a unidade Caxias, a unidade Silveiras, aqui no Rio Grande do Sul,
são solos que têm elevados teores de alumínio, solos ácidos, solos, né, com elevado grau de desilicação no horizonte A. Então, a alteração secundária desse solo é muito grande, a alteração primária aí sim pode ser menor, ainda tem presença de minerais primários, né, uma pedregosidade associada ali no horizonte A, mas a alteração secundária ela é extremamente grande, ela se compara aos latossolos que ocorrem, né, no entorno. Então a gente tem que estar muito atento. Aqui o Guaçupi, então, é um neossolo que tem menor fertilidade natural, o Pinheiro Machado também é um neossolo litórico ou regolítico, né, distrófico. O Pedregal e o Charrua já são exemplos de neossolos eutróficos, então tem um horizonte A aqui, né, com uma fertilidade natural mais alta, com a presença de minerais 2:1, certo? A atividade de argila alta, que conferem maior fertilidade. Aqui no caso do Charrua está associado à presença abundante de matéria orgânica, né, o horizonte axanozênico, que condiciona então essa maior fertilidade. Então aqui um pouco da diversidade desses solos, né, e aí eu chamo a atenção mais uma vez para as limitações que esses solos apresentam, né? Pouca profundidade efetiva, muitas vezes pedregosidade associada, pedregosidade no horizonte A e pedregosidade superficial, né? Dificuldade aqui de infiltração de água e raízes, né, é muito variada, né, como as imagens mostram aqui, há um fraturamento bastante considerável na própria camada lítica, no contato lítico aqui na rocha, que permite infiltração de água, tornando esses solos bem drenados, inclusive muitas vezes a própria infiltração de raízes, mas eventualmente a gente tem aqui, né, o material não fraturado que dificulta a entrada de água e raiz. Então, é importantíssimo também a gente promover os levantamentos de solos para entender como esses solos estão ocorrendo na paisagem, né? Aqui a gente tem na fronteira oeste uma imagem mostrando o cultivo de arroz irrigado sobre os neossolos, né, que tendem a ser fraturados. Muitas vezes eles não são fraturados e aí a gente tem uma condição até melhor para o cultivo do arroz, porque a perda de água é menor, né? Mas a pedregosidade superficial aqui limita bastante a mecanização, a presença de argilas 2:1 no horizonte A também tornam esse ambiente muito plástico e pegajoso, embora o relevo aqui favoreça, né, facilite também o uso e o manejo, né, não passa de suave ondulado. Mas muitas vezes o alto fraturamento pode fazer com que os agroquímicos aplicados aqui possam infiltrar e contaminar, né, águas subterrâneas. Então é um ambiente que não deixa de ser frágil e que precisa ser utilizado com cuidado, certo? E é muito comum também a gente ter, né, como mostra essas outras imagens, a ocorrência de neossolos em áreas bastante declivosas, e aí por falta de opção, muitas vezes os produtores acabam utilizando, então, né, removendo a vegetação natural e utilizando estas áreas para cultivo anuais. E aí a gente tem, né, em boa parte delas, uma ocorrência de processos erosivos de forma abundante que acabam degradando o ambiente. O afloramento excessivo de rochas, né, de pedregosidade, isso aqui é um indicativo de que o solo está sendo transportado, perdido, e aí cada vez mais o ambiente fica mais difícil de ser cultivado, né? Fica mais impróprio para o cultivo até o ponto que o produtor não consegue mais extrair o seu sustento, né, desse ambiente. Então, são solos que precisam ser, mais uma vez, reconhecidos, né? As práticas de manejo utilizadas precisam manter o solo no lugar, né? Se isso não acontecer, então esta área não pode ser utilizada. Essa talvez seja a única regra, ou a maior regra, né, para a gente determinar se isso apresenta potencial agrícola ou não, né? Hoje em dia o pessoal tem produzido soja, né, sobre aqui uma lavoura de fumo, mas se tem cultivado soja nesse tipo de ambiente, o pessoal tem colhido bem. Só que se colhe bem quando tem uma precipitação que garanta, né, a umidade desse solo, e aí então a produtividade. Quando o ano é um pouquinho mais seco, né, se colhe muito pouco, e quando o ano chove um pouquinho mais, os processos erosivos acabam contribuindo para a degradação desse ambiente. Então vejo as dificuldades impostas, né, pelas questões ambientais que precisam ser consideradas para a gente ter uma sustentabilidade de uso desse tipo de área. E aí agora, então, como considerações finais, eu deixo para vocês, né, 2 pontos que eu entendo como bastante importante, que é que o Rio Grande do Sul ele tem uma diversidade pedológica, como vocês viram, e mesmo de forma resumida, né, de forma bastante breve,
e que boa parte desses solos já encontram, né, em fase de processo degradativo, e isso muito associado ao uso antrópico inadequado. Então, a gente precisa, mais uma vez, conhecer, né, conhecer esses materiais, a distribuição desses solos, fomentar, incentivar os levantamentos de solos em escala adequada para planejamento agrícola, para que a gente possa, então, entender as limitações e potencialidades de forma real, né? E então promover um desenvolvimento agrícola ou mesmo não agrícola de forma sustentável. E aí eu deixo o contato, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem, fico à disposição para a gente conversar. Agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre os solos aqui do Rio Grande do Sul, né? E mais uma vez, tendo mais interesse, vocês têm lá o site do Museu de Solos do Rio Grande do Sul como um material, né, um ambiente de apoio com essas informações. O livro Solos do Rio Grande do Sul, como eu apresentei para vocês também, um ótimo material de referência para que vocês possam consultar e conhecer um pouquinho mais sobre os nossos solos. Grande abraço.